Boa noite a todas e a todos. É um prazer receber a todos vocês aqui, mais este encontro, para que a gente possa dialogar, debater, trocar ideias sobre algo fundamental, importante para nós todos, que é o serviço de água e esgoto aqui no nosso estado, especialmente nos 317 municípios em que a Corsã, nossa empresa pública, presta serviços há décadas e décadas para a população gaúcha. Peço já para todos e todas vocês que estiverem aqui nos prestigiando, que nos ajudem compartilhando esta publicação, compartilhando a live, para mais e mais pessoas poderem participar com a gente. Então, quem puder, compartilhe aí na página, no seu perfil no Facebook, manda o contato no WhatsApp, para outras pessoas poderem participar junto com a gente. Esta live está sendo transmitida na página da FAMURS, no YouTube da FAMURS, na TV FAMURS, e também na minha página pessoal. Todos vocês estão convidados, obviamente, para curtir esses 3 canais, para obter e participar cada vez mais aqui junto com a gente. Vou colocar aqui na tela também, para quem quiser, o meu telefone, o meu WhatsApp, que serve também para a gente trocar ideia sobre este tema ou sobre qualquer outro que vocês quiserem aí junto comigo. Me manda um oi lá, eu armazeno aqui o número para a gente poder trocar ideias e informações também. Esta live é uma sequência de outras que a gente já tinha realizado a partir da proposta do governo do estado de privatização da Corsã, que está em tramitação na Assembleia a partir do projeto de lei que retira a necessidade de plebiscito para a privatização das empresas públicas aqui no estado, mas especificamente o nosso tema de hoje é a Corsã, com foco nos municípios, obviamente, né? Então, nós estamos recebendo aqui, junto com a gente, o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Eduardo Cunha da Costa, o desembargador aposentado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e membro da Academia Brasileira de Direito Civil, doutor Arnaldo Rizardo, o doutor e mestre em Direito, doutor Rafael de Casmafini, o advogado especialista em Direito do Trabalho, doutor Antônio Castro, e o advogado doutor Luiz Loureiro, fechando aqui o nosso time, que vai dialogar e debater junto com a gente, da maneira que a gente sempre fez, em todos os momentos aqui da FAMURS, seja neste ou seja em outro tema. Nós temos aqui todos os tipos de posições, a favor, contra, no meio termo, enfim, vamos dialogar sobre as possibilidades, se é vantagem, se não é vantagem, com foco, como eu disse, nos municípios do Rio Grande do Sul e, claro, na live de hoje, com foco jurídico, nos contratos, nas responsabilidades, enfim, um outro enfoque para além daqueles que a gente já tratou nos outros momentos em que recebemos aqui o presidente da Corsã e deputados favoráveis e contrários, recebemos aqui ex-presidentes da companhia, nós já visitamos municípios em que a privatização foi realizada aqui no Rio Grande do Sul, em São Gabriel, em Uruguaiana, visitamos municípios do interior que têm a concessão para a Corsã, como Lagoão, por exemplo, tivemos lá conhecendo um pouquinho da realidade, e hoje, então, um debate jurídico com foco nos contratos e nos municípios do Rio Grande do Sul. A nossa ideia, então, portanto, é que cada convidado nosso faça uma breve manifestação de abertura de 5 minutos, nós vamos receber perguntas dos nossos participantes pelo bate-papo, não pode ser nos comentários, senão a gente não consegue acompanhar. Então, quem quiser perguntar, manda para o bate-papo ou da página da FAMURS ou para a minha, ou pode mandar também pelo meu WhatsApp que está passando aí embaixo. E a partir das perguntas, nós também vamos interagindo com os nossos convidados. O debate é jurídico, mas eu tenho certeza que eles vão falar com a gente da maneira mais simplificada possível, porque, obviamente, nem todos que estão nos assistindo têm formação jurídica. A ideia aqui é dirimir dúvidas, é analisar responsabilidades, para que os nossos participantes de casa possam, então, formar a sua opinião, favorável ou contra, e com isso, obviamente, que é o objetivo principal, ajudar os deputados, que são aqueles que têm a legitimidade para fazer as escolhas, ajudá-los a tomar a melhor decisão possível.
Então, vamos começar aqui, 5 minutos. Quando chegar perto dos 5, eu aviso para a gente controlar o tempo, com o nosso procurador-geral, Eduardo Cunha da Costa, a quem, mais uma vez, eu agradeço pela gentileza e a oportunidade de estar aqui com a FAMURS e milhares de pessoas do Estado debatendo este importante tema. Procurador, a palavra à sua disposição, 5 minutos. Muito obrigado, presidente Maneco. É um imenso prazer poder participar deste evento, que, como o senhor bem colocou, tem uma abrangência muito grande e importante, especialmente com relação aos nossos prefeitos e todo o interior do nosso estado, e sabemos da importância deste tema, que nos é muito caro. É um prazer poder dividir a mesa aqui com o desembargador Arnaldo Rizzardo, grande doutrinador, e com o professor Rafael Maffini, com o professor Gustavo Kercher Loureiro e também com o doutor Antônio Castro. É um grande prazer. Vou trazer algumas contribuições, dado que com a alteração do marco do saneamento, nós temos algumas perspectivas e também temos a compreensão da necessidade da ampliação das nossas atividades de saneamento, e isso requer naturalmente um investimento muito grande, que o processo de privatização, ele pode, e sem dúvida nenhuma irá contribuir, em ele sendo bem estruturado. Como nós e toda a mesa aqui, ela é formada por juristas, mas temos naturalmente a compreensão que os gestores, os prefeitos e também os demais assistentes, aqueles que, especialmente as procuradorias gerais dos municípios e também demais interessados, assim como as assessorias dos parlamentares, os deputados, têm uma preocupação direta com a juridicidade. Então, no primeiro aspecto que nós temos é que hoje o que está sendo debatido na Assembleia Legislativa, que envolve a proposta de emenda à Constituição do Estado, ela não significa ainda a autorização legislativa para a privatização da Corsã. Esse é um ponto bastante importante, porque o debate ele ainda terá uma segunda etapa. O que está sendo discutido agora na Assembleia Legislativa e já foi aprovado em um primeiro turno de votação, sendo que as emendas à Constituição do Estado requerem 2 turnos de votação. Então, estamos hoje com um apenas, a necessidade de aprovação em um segundo turno, com uma maioria qualificada, no caso, a necessidade de 33 votos na Assembleia Legislativa, dos 54 votantes, né, dos 55 deputados, considerando que o presidente não vota. Bom, nesse cenário, o que está sendo discutido é a retirada de um dos pontos que são necessários para uma privatização. Hoje, a privatização que representa a venda do controle, a alienação do controle acionário da companhia, requer lei específica e também a necessidade de aprovação de plebiscito. Esse é o debate que está hoje na Assembleia. A retirada dessa necessidade de plebiscito, que não encontra parâmetro em nenhuma outra norma. A Constituição Federal não coloca isso para nenhuma privatização, mas a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul coloca, e por isso a alteração que está sendo realizada. Após, necessariamente, será, em caso de privatização, enviado um projeto de lei para que haja, então, aí sim, a autorização legislativa necessária para a venda do controle acionário. Então, esse é um primeiro ponto essencial. Depois, há, evidentemente, uma série de possibilidades com relação à alienação. O que deve, e realmente deve pautar o gestor público, e aqui
me refiro ao gestor estadual. Nós sabemos 30 segundos, procurador. Muito obrigado. Então, eu vou me encaminhar aqui, trazendo a preocupação que o Estado e os municípios do Rio Grande do Sul devem ter com o efetivo atendimento das necessidades da população. Para que isso possa acontecer, há necessidade de um federalismo cooperativo aqui efetivo, ou seja, os estados, os municípios, juntamente com o Estado, buscarem a melhor composição para o atendimento das necessidades da população. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar e fico à disposição aqui ainda para que a gente possa debater o tema. Certamente o senhor vai voltar e voltar bastante, procurador. Mas a ideia é a gente dar dinâmica aqui para todos poderem falar e a gente ir podendo avançar nos temas. Vou passar a palavra agora para o desembargador aposentado do nosso Tribunal de Justiça, doutor Arnaldo Rizardo. 5 minutos, lhe aviso, faltando 30 segundos. Palavra à sua disposição. O meu boa noite a todos. Com muita honra e satisfação participo dessa live, cumprimentando o prefeito Maneco, o Eduardo Costa, o Rafael Massini, Gustavo Loureiro e o Antônio Castro, eminentes juristas que todos participam ativamente da atividade jurídica no Estado. Em relação à privatização, eu fui convidado para lançar um parecer a respeito de aspectos jurídicos, quanto à possibilidade ou não de se privatizar a Corsan, já uma sociedade de economia mista de 55 anos de existência, e passando, então, o controle do Estado para a iniciativa privada. No meu ponto de vista básico, eu apreciei o aspecto jurídico, né? Fui convidado para não parecer nem a favor nem contra a privatização, que eu considerasse a legislação apropriada e vigente a respeito dessa iniciativa do Poder Executivo. Então, é lógico que eu não tive, assim, uma inclinação a favor ou contra, quando fui consultado e me foram formuladas uma série de questões de, assim, tomar um partido, não, né? Então, eu considerei o aspecto jurídico, né, apenas, né? Esse é o ponto que eu acho crucial, o aspecto, e no caso, realmente, vendo toda a legislação existente, especialmente a recente lei número 14.026 de 2020, né, as alterações introduzidas, em especial o artigo 11b, né, foi introduzido a lei 11.445, né, alterando alguns dispositivos, alterando a redação de alguns dispositivos. Então, o principal deles é que teria que ser feito um aditivo aos contratos existentes celebrados entre a Corsan e os municípios, que são os concedentes, de inclusão à meta de universalização até o ano de 2033, para ser adimplida a universalização dos serviços de saneamento e de fornecimento de água, saneamento e água e esgoto. Então, no artigo referido,
11, letra B, que tem essa meta de universalização, o que implica, conforme o parágrafo 1º, na modificação dos contratos para incluir a universalização nos contratos celebrados entre a Corsan e os municípios que se servem dos serviços prestados. Aí, basicamente, no meu ponto de vista, tá, eu penso que encontram óbices, vários óbices. O primeiro deles, que me é muito importante, acho, que importa em alteração dos contratos celebrados com os municípios, sem a participação dos mesmos na elaboração, na implantação dos serviços. E o ponto básico seria o artigo 14 da Lei 14.026. 30 segundos, doutor. Puxa, tá bom. Obrigando a incluir nos contratos a obrigação da meta de universalização do serviço de água e saneamento. Então, esse dispositivo, né, ele, obviamente, em face dos contratos de programa existentes, ele necessita da participação dos municípios. Por quê? Porque quando os municípios celebraram contratos com a Corsan, obviamente não foi por mera vontade do chefe do executivo, mas através de lei municipal, que teve a participação dos municípios, dos vereadores. Então, meu ponto básico, num dos pontos básicos que eu entendi, que é necessária para a introdução de um novo dispositivo nos contratos, a autorização por lei municipal, né, e com a votação, a aprovação dos municípios. Além disso, tá, tem uma lei 8.987, né, parece-me que ela exige, no caso de perda do controle do Poder Executivo, a participação, né, dos vereadores das câmaras, de uma lei municipal, para a aprovação dessa transferência para a continuação dos contratos, permitindo, então, caso não haja essa participação municipal, o rompimento dos contratos. Então, esse ponto, né, dentre outros vários que eu localizei, que impede a mudança do controle acionário, né? Tanto que, como é que vamos transferir um contrato sem a participação de uma das partes atuantes no contrato, ou seja, sem a participação dos municípios. Para os municípios atuarem, participarem, consentirem, é necessária a lei municipal, né? Obrigado, doutor Arnaldo. Obrigado. Daqui a pouco o senhor volta, sem dúvida nenhuma. Vou de imediato aqui para a fala de abertura e as suas primeiras considerações sobre o tema, o doutor Rafael Maffini. Doutor, por favor, fique à vontade. Mais uma vez, obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, prefeito Maneco. É uma satisfação, uma honra estar aqui contribuindo para esse debate. Doutor Eduardo, desembargador Rizardo, doutor Castro, doutor Gustavo, também é um prazer ombreá-los nessa conversa, nesse diálogo sobre o tema. Antes de fazer as minhas considerações temáticas a respeito das minhas contribuições, eu gostaria de primeiro mencionar que o meu foco aqui vai ser o novo marco legal do saneamento básico, e aqui eu vou dizer, me parece que os prefeitos, os municípios em geral, eles precisam, antes de compreender adequadamente quais são as soluções, talvez se apropriarem mais adequadamente
adequadamente de quais são os problemas, né? Então, é disso que trata a minha contribuição nesse momento. A partir de uma perspectiva municipalista, ou seja, eu não vou fazer avaliação na perspectiva do prestador do serviço, seja uma estatal por meio de contrato de programa, seja uma delegatária de serviço público por meio de concessão. Então, eu analiso pela perspectiva do município, que não é, obviamente, a única perspectiva possível, até porque saneamento básico é um serviço que se mostra multifacetado no tocante à própria noção clássica de titularidade. Eu não posso dizer que seja só do município, só do Estado, só da União, porque, na verdade, há uma referida cooperação federativa a propósito do tema. E quando nós falamos em serviços públicos, a sua exata compreensão pressupõe a análise de 3 tópicos, todos os quais bastante e importantemente alterados pela nova Lei 14.026, que deu nova redação à lei, fundamentalmente, a Lei 11.455. Quais são esses 3 tópicos? Titularidade, prestação e regulação. Essa minha fala inicial é uma espécie de sumário que eu tenho a apresentar sobre aspectos que contribuem para essa análise. Até o material já disponibilizei à FAMURS para entrega aos associados, aos interessados, sobre a titularidade. Bom, primeiro que a União tem competência para lançar diretrizes a respeito dessa temática, tal como já fez, só para lembrarmos, da Lei da Mobilidade Urbana. Então, só para lembrar, um serviço municipal, transporte coletivo, já sofreu interferência, o Supremo já disse, da Lei Nacional de Mobilidade Urbana. Então, as diretrizes nacionais emanadas da União são relevantes. Como se não bastasse isso, estados, juntamente com o município, juntamente com o Distrito Federal, juntamente com a União, têm a competência material comum para tratar desse assunto. Todavia, a opção legislativa foi a de prestigiar a titularidade em favor dos municípios, invocando, para tanto, não só, mas principalmente o artigo 30, inciso 5º da Constituição Federal, de modo que, inegavelmente, do ponto de vista da titularidade, os municípios foram os mais prestigiados nesse momento. Reafirmando-se aquilo que outrora já se afirmava doutrinariamente, que a titularidade é dos municípios, fundamentalmente, e será dos estados naqueles casos de prestação regionalizada por meio de 3 dos seus vários instrumentos, aquelas que decorrem de lei complementar estadual, região metropolitana e também aglomeração urbana ou micro-regiões. Pois bem, o que eu gostaria de adverti-los, e aí, assim, repito, numa perspectiva dos municípios, não da Corsã ou dos prestadores em geral, é que aqueles problemas relacionados com universalização, aqueles problemas relacionados, vamos dizer assim, com as metas a serem alcançadas, precisam inevitavelmente passar pela exata compreensão dos modos de regionalização, ou seja, de como o município faz uso da sua titularidade. O município pode se arvorar de exercer a titularidade de forma sozinha, de forma isolada, ele sozinho, mas o normal, me parece, a ratio da nova lei que trata do marco legal do saneamento básico é justamente o prestígio das formas de prestação regionalizada. E aqui, se eu fosse eleger um tema para os prefeitos estudarem com mais afinco, eu não tenho nenhuma dúvida que seria esse. Porque nós temos mecanismos de prestação regionalizada que decorrem, que são os mecanismos compulsórios, que o município não pode escolher, né? Basicamente região metropolitana, aglomeração urbana, micro-região. Nós temos aquelas circunstâncias voluntárias, né? Seja por meio de gestão associada, seja por meio de adesão do município a uma unidade, vamos dizer assim, já existente, uma unidade regionalizada já existente, e nós temos também aquelas figuras híbridas, em que o Estado cria uma delas, por exemplo, estou falando especificamente das unidades regionais, e os municípios têm a manifestação de vontade de aderir ou não. E também os blocos de referência que são instituídos pela União, que também os municípios têm. 30 segundos, doutor Rafael. Pois não. Onde deu o pênalti para o Inter? Pois não, nós também temos, e concluo dessa forma, questões importantes relacionadas com a prestação do serviço, fundamentalmente a impossibilidade da continuação de utilizarmos o contrato de programa a partir de agora e o mecanismo da concessão como regra geral, ressalvados, obviamente, os contratos já existentes. Nós temos que tomar muito cuidado com as regras de transição, seja para a implantação da nova sistemática, seja da universalização, e, por fim, também temos questões importantes sobre regulação, que depois podemos desenvolver, quem regula, como se regula e quais os mecanismos através dos quais os municípios poderão aprimorar a prestação do serviço. Muito obrigado, doutor Rafael.
Passo já de imediato, e mais uma vez agradecendo por ter atendido o nosso convite, ao doutor Antônio Castro, advogado especialista em direito do trabalho, para a sua manifestação inicial, 5 minutos. Aviso quando estiver faltando 30. Obrigado, prefeito Maneco. Agradeço honrado o convite da FAMURS e, em seu nome, cumprimento a todos que estão nos assistindo. Cumprimento também meus colegas de mesa virtual, doutor Eduardo, procurador-geral de Estado, doutor Gustavo, doutor Mafini, em especial o doutor Arnaldo Rizardo, que é um luminar do direito civil no Rio Grande do Sul. E para dizer ao prefeito Maneco que eu li com muita atenção, estudei o parecer do doutor Arnaldo Rizardo, que ele se referiu, e recomendaria à FAMURS que eu distribuísse a todos os prefeitos. Acho que todo mundo tem que tomar ciência cuidadosamente que o doutor Rizardo ali colocou. Então, não vou repetir as posições que estão naquele parecer com as quais eu concordo, e faço a minha intervenção como se eu estivesse recebendo uma consulta de um prefeito, que, apesar de tudo, passou a privatização, foi vendida a Corsã, temos agora uma empresa privada, e o prefeito me perguntou, e aí, doutor Castro, como é que ficam os meus contratos, o que eu faço no meu município? Ora, primeiro ponto central, e o doutor Mafini colocou também isso na sua intervenção, é o que o titular do poder concedente, o titular dos serviços, é o município. O município é que tem a titularidade essencial da água e do saneamento. E ele exerce isso, no caso dos municípios da Corsã, através dos chamados contratos de programa, que é uma forma de gestão associada de serviços públicos que está prevista na Constituição Federal, no artigo 241 da Constituição Federal, que permite que os órgãos públicos, que os entes públicos, se associem para prestar um serviço público e façam isso através de um contrato de programa com dispensa de licitação. Esses contratos de programa foram assinados nos municípios da Corsã e estão em pleno total vigor. E os contratos são íntegros e perfeitos. O fato que a legislação mudou, que tem um novo marco, a Lei 14.026, ela não pode retroagir e não retira o fato da validade dos contratos de programa que estão assinados na sua íntegra. Inclusive em cláusulas que estão nesse contrato, que estão em todos os contratos, que dizem que se a Corsã for vendida, que se o contrato, se o controle acionário for alienado para o privado, os contratos de programa ficam extintos. Eles são extintos. E as cláusulas contratuais dos contratos de programa, pelo menos os que eu tive acesso, elas não dão uma faculdade ao prefeito, elas não dizem poderão ser extintos, eles dizem serão extintos. Portanto, não tem como manter posteriormente a nova Corsã, a Corsã privada, a existência de contratos que ficam extintos com a venda do controle acionário. Então, a segunda questão que é absolutamente central para ser colocada é que qualquer modificação, qualquer alteração nesses contratos de programa, que, como disse o doutor Rizardo na sua intervenção inicial, foram aprovados pelas câmaras de vereadores, qualquer alteração, qualquer modificação, deverão também ser aprovadas nas câmaras de vereadores. Com muito mais razão se houver uma transferência, uma subrogação ou o título que quisesse dar, para o contrato deixar de estar sob execução da Corsã pública e passar para qualquer outro ente, público ou privado, público que fosse. Só poderá ser feito isso mediante autorização e decisão da Câmara de Vereadores, examinando um projeto de lei encaminhado pelo prefeito. Então vejam que, embora o governador queira vender, embora os deputados possam aprovar, embora a lei possa ser feita e aqui se faça um leilão em Porto Alegre, que venha empresas do mundo inteiro, só vai ocorrer efetivamente no mundo real da prestação dos serviços à privatização se os municípios concordarem, se os municípios votarem, se os municípios aprovarem. Portanto, a segunda conclusão que nós temos que chegar é que toda a responsabilidade jurídica e política
E todo o risco jurídico e político está nas costas dos prefeitos e dos municípios. Porque eles é que vão ter que dizer que esse contrato está assim e vai ser assado, ou que esse contrato está aqui sendo exercido por alguém e passará a ser agora exercido por outrem. 30 segundos, doutor Castro. Ele só poderá fazer isso com autorização da Câmara de Vereadores, ou seja, com a decisão dos prefeitos. Então, essas são as primeiras questões centrais que o prefeito que está nesse debate tem que estar bem claro. Existe um contrato de programa, esse contrato de programa está vigente, esse contrato de programa está protegido pelo ato jurídico perfeito, esse contrato de programa prevê que, se a Corsã for vendida, ele fica extinto, e esses contratos de programa só poderão ser alterados em qualquer dos seus pontos se houver a aprovação pela Câmara de Vereadores e se houver, portanto, um debate de plena responsabilidade dos moradores daquela região. Na verdade, o governador pode querer privatizar a empresa, mas a privatização dos serviços só vai acontecer se os municípios concordarem, senão ela não sai. Obrigado, doutor Antônio Castro. Para fechar esta primeira rodada, doutor Luiz Gustavo Loureiro, 5 minutos, e já desde logo agradecendo mais uma vez pela sua participação, ter atendido aqui o nosso convite. 30 segundos e eu lhe aviso. Ok. Boa noite a todas e a todos. O tema de hoje é a privatização da Corsã. Essa é a nossa manchete, é sobre isso que nós devemos falar. Mas me permitam, porém, trazer um tema que eu acho absolutamente vinculado à privatização da Corsã e tão importante quanto ele, mas do qual muito pouco tem se escutado falar. Na verdade, o Dr. Mafini já deu a deixa sem que nós tivéssemos combinado. Eu me refiro exatamente ao tema da regionalização do serviço de saneamento básico. Eu tenho convicção, absoluta convicção, de que nós não podemos, de modo algum, falar de privatização de Corsã sem discutir a regionalização do serviço. São temas absolutamente vinculados, dependentes e coordenados. Como o Dr. Mafini já apresentou, já enunciou de maneira rápida e sistemática, nós temos efetivamente inúmeras modalidades de prestação regionalizada. Acho que nos convém aqui centrar a atenção em uma delas, que talvez seja aquela que esteja na boca para sair, porque inclusive há um prazo para que isso aconteça, que é o das unidades regionais. Muito sinteticamente, o procedimento de formação das unidades regionais ele envolve 6 passos. O primeiro é um conjunto de estudos de viabilidade técnico-econômica, de configuração de estruturas de governança, de análise dos diferentes mercados regionais e municipais, dentre alguns outros estudos prévios. O segundo passo que a regionalização requer são as efetivas propostas de agrupamento de territórios municipais nestas unidades. Segue-se a isso, e é esperável que isso seja feito com o maior cuidado e a maior atenção, um debate dessas propostas com os interessados, vale dizer, com a comunidade e com os municípios, que estariam integrados nessas unidades regionais. Passo seguinte, uma vez que essas coisas todas estejam consensadas ou pelo menos decididas, o Estado envia ou propõe um projeto de lei ordinária à Assembleia Legislativa, e esse projeto, se aprovado, ele traz a arquitetura da unidade regional e os municípios, na sequência, na verdade, tem 180 dias para aderir a estas unidades regionais. Uma vez realizado tudo isso, então, nós deveríamos ter no estado do Rio Grande do Sul um conjunto, blocos ou unidades, para a prestação dos serviços de água e esgoto, inclusive resíduos sólidos, mas acho que o tema fundamental, dada o nosso assunto aqui, é de serviços de água e esgoto mesmo. Quanto à racionalidade econômica, por que se faz a unidade regional? A unidade regional ela é feita fundamentalmente para garantir escala, ganhos de escala e viabilidade econômica para os serviços. Ela tem uma função semelhante àquela que o subsídio cruzado tem no âmbito da organização territorial de uma companhia estadual. A regionalização é um substituto disso em alguma medida. Muito bem, qual é a relação deste tema da regionalização com a privatização da Corsã? Toda. A relação é absolutamente estreita
e de dependência ou de sucessividade. Por que eu digo isso? Na privatização da Corsan, nós já temos embutida uma regionalização. Esta regionalização, grosso modo, ela vai se dar em torno ou envolvendo o grupo de municípios que é atendido atualmente pela companhia que está sendo privatizada. São, se eu não me engano, 315 ou 317 municípios. De consequência, o resto da regionalização, porque a regionalização envolve todo o Estado, ou deveria envolver, o resto da regionalização, que é o agrupamento dos demais municípios não atendidos pela Corsan, ela vai ser condicionada por essa decisão de organização dos municípios da companhia, cujo controle, então, está em vias de ser alienado. Então, essa é uma relação absolutamente necessária entre modelo de privatização da Corsan e modelo de regionalização do Estado. Mas eu chamaria muito atenção para uma diferença. Regionalização, em primeiro lugar, é uma política pública estadual. A organização dos contratos da Corsan para fins de privatização é uma estratégia empresarial, são coisas diferentes. Elas podem estar coordenadas, elas podem ser harmônicas, mas eu acho que é absolutamente necessário que, quando a gente discuta privatização de Corsan e regionalização, nós tenhamos bem claro que uma coisa é uma política pública estadual e outra coisa é uma estratégia empresarial legítima como tal de uma companhia que está em vias de ser privatizada. Então, são coisas... Ok, coisas absolutamente ligadas, mas distintas. O problema é que o tempo para fazer a regionalização, ele agora está muito curto. Ela deveria acontecer até dia 15, se não me engano, de julho de 2021. Idealmente, isso aconteceria, inclusive, antes da privatização. Mas, como quer que seja, e esse é o ponto principal da minha intervenção, e com isso eu concluo essa minha participação inicial, me parece que é absolutamente fundamental pensar em conjunto regionalização que desejamos para o Estado do Rio Grande do Sul e privatização da Corsan. Sem as duas pontas, nós vamos ter uma estratégia capenga de alcance das metas de universalização no Estado do Rio Grande do Sul. Era isto, para começar. Obrigado, doutor Gustavo. E acho que começamos muito bem, com explanações muito objetivas, claras, e com um conteúdo extremamente importante para a gente ir raciocinando, formando a nossa opinião e avançando no debate, com o objetivo óbvio que de todos nós, que é melhorar o serviço e atingir as metas do novo marco, que obviamente significam a universalização e a possibilidade de todos terem água e esgoto. É o que todos nós queremos, ainda que com visões diferentes de como alcançar esse objetivo. Nós temos aqui inúmeras perguntas que estão vindo nos comentários e também no WhatsApp. Vou tentar ajustá-las aqui, porque não tem como fazer todas, senão a gente vira a noite aqui respondendo perguntas. E vou tentar também fazer mais de uma ao mesmo tempo, para que os nossos convidados possam se focar naquela que tiverem mais interesse ou que acharem mais importante para o nosso debate. O Anderson nos faz uma pergunta que, em parte, pode até ter sido respondida em alguma das falas iniciais, mas é importante a gente demarcar bem. Né? Como que a Corsan vai aditivar, ou seja, renovar os contratos com os municípios, se o marco regulatório estabelece que a empresa tem que comprovar a origem e a capacidade dos recursos para atingir esse novo marco, sendo que a justificativa para privatizar é justamente a incapacidade da empresa de investir. O que o Anderson quer nos dizer? Que se o marco obriga a dizer a origem dos recursos para o aditivo de universalização, como que se vai privatizar com o argumento de que ela não tem recursos e o recurso é necessário para o aditivo? Então, esta é a nossa primeira pergunta. E a segunda pergunta, que é do Rodrigo: quais os riscos e em que medida a empresa que, porventura, comprar a Corsan e o Estado do Rio Grande do Sul podem ser prejudicados pela possibilidade dos municípios indenizarem a perder de vistas pelas estruturas deixadas pela Corsan? Ou, ver se eu entendi. O que tem hoje no município, o município tem o direito de ficar e tem que indenizar a Corsan parcelado. Em que ponto isso pode prejudicar? Com essas duas perguntas,
invertendo a ordem aqui, misturando a ordem, eu começo com o doutor Rafael Maffini, que falou no meio, agora ele pode começar para a gente ir invertendo aqui a ordem. Doutor Rafael, 3 minutinhos para cada um, e aviso quando faltar 30 segundos. Presidente Maneca, tem essas perguntas muito complexas, o que mostra a qualidade da assistência. Mas eu gostaria de, talvez, referendar as considerações feitas pelo doutor Gustavo, né? E eu vou tentar ser bem pontual na resposta a essas interessantes perguntas. A primeira observação que eu faço, e me parece que ela é necessária, é que realmente a atratividade do investidor que vai adquirir a Corsã, se tudo o que vem a ser o seu procedimento de privatização for exitoso, pressupõe o que ele vai estar adquirindo no tocante à prestação do serviço. O doutor Gustavo fala das unidades regionais, o problema é que as unidades regionais, que me parecem uma solução interessante, junto com outras formas de regionalização, elas exigem, em alguns casos, tem decreto que fala da necessidade de aglomerar junto com uma região metropolitana, o que pode ser um complicador. De modo que eu diria, me parece que nós temos que, talvez, fortificar as estratégias de regionalizações voluntárias, por meio de gestão associada, por exemplo. Mas, de qualquer sorte, essa questão é muito importante porque também, e eu destaquei isso antes, é necessário que se tenha as regras de transição observadas no tocante a esses contratos, que não são contratos propriamente privados, não são contratos integralmente regidos pelo direito civil. São contratos que são contratos sob uma regulação peculiar, que só se aproveita do direito civil de modo subsidiário e que são considerados contratos de concessão como contratos impróprios, porque justamente se submetem a uma carga regulatória como tal. A questão do mecanismo de revisibilidade do contrato em decorrência das alterações supervenientes é que tem que ficar bem destacado. Mas essa questão da necessidade de indenização pelos investimentos feitos e ainda não amortizados, inevitavelmente passará pela questão da, se ocorrer, privatização da Corsã. Por quê? Porque é necessário que, de alguma sorte, seja indenizado o ex-concessionário ou o atual concessionário pelos investimentos feitos, o que, obviamente, poderá ser computado no próprio, vamos dizer assim, na própria montagem da reequalização econômico-financeira do contrato. Lembro que não só, e até o prazo não é 2033, o prazo é 2022. Até 2022, até a data aqui mais exata é 31 de março de 2022, é necessário que os atuais contratos, sejam de programa, aqueles que têm vigência ainda estendida, sejam de concessão, demonstrem a capacidade econômico-financeira de cumprir as metas e sejam aditivados os contratos para que essas metas sejam previstas. Mesmo os contratos licitados. Isso aqui é uma questão de regulação contratual própria de contratos públicos, sobretudo de contratos de concessão. Então, essas questões todas, presidente Maneco, são muito complexas e muito interessantes, haverão de estar no modelo de delegação ou de, eu diria, rearranjo dos atuais contratos com o prestador que for. A invocação à questão da SEDAI me parece que é um pouquinho, eu vi ali algumas perguntas interessantes, o modelo de privatização da SEDAI é um modelo diferente do que seria, me parece, pelo menos até o que foi noticiado e o que eu vi agora noticiado, como solução da Corsã. Obrigado, doutor Rafael. Passo de imediato aqui a palavra para o doutor Gustavo Loureiro. 3 minutos, lhe aviso, faltando 30 segundos. Ok. Eu vou primeiro abordar o tema da indenização dos ativos, sobre o qual ninguém duvida, que há necessidade de indenizar ativos que não tenham sido amortizados ao longo do prazo da concessão ou do contrato de programa, isso me parece evidente e inquestionável. O que já me parece mais complexo é o modo, o procedimento e a metodologia pela qual nós vamos fazer a aferição de eventuais créditos do concessionário ou, enfim, do contratante de programa. Por que eu digo isso? Porque eu não conheço as cláusulas dos contratos de programa, mas eu ouvi a expressão a perder de vista. Me parece que a legislação que nós já temos hoje, e já temos há algum tempo, desde 2005, ela tem um comando bastante... Ela tem, na verdade, 2 comandos bastante claros. O primeiro é que nós vamos fazer a indenização desses ativos nos termos que já indicados e preconizados pela Lei 8987, a Lei Geral de Concessões e Permissões, que não por acaso foi alterada pela Lei do Saneamento
exatamente para introduzir metodologia, padrões e critérios de indenização de ativos em casos de extinção de concessões. E eu acho que isso se aplica por força lá mesmo do artigo 13 da Lei 11.109, que determina que se apliquem aos contratos de programa, regras e elementos das concessões de serviço público. Então, eu tenho uma dificuldade grande em aceitar a ideia de que nós podemos fazer indenizações a perder de vista, mesmo que, e admitindo que isso esteja no contrato, porque nós não estamos falando de um contrato de direito privado, onde eu possa simplesmente apresentar como barreira ou impedimento à mudança de cláusulas, ato jurídico perfeito e coisas dessa natureza. Acho que o setor elétrico, por exemplo, é pródigo disso. Várias disposições ao longo dos anos mudaram as cláusulas, inclusive de prazo e indenização. Então, eu tenho uma dificuldade em conceber um critério assim tão largo de indenização que se limite a dizer como puder. Esse é um ponto. O segundo ponto relacionado à indenização dos ativos é que me parece que há uma solução alternativa que já foi, inclusive, usada no setor elétrico, que é atribuir ao novo prestador o encargo de indenizar o atual, o prestador sainte. Isso está, inclusive, na lei do novo marco de saneamento, lá no artigo, acho que é 45, parágrafo 3º ou 4º, de tal sorte que aqui também eu vejo uma maneira distinta de lidar com o tema da indenização dos ativos de companhias que estão deixando de prestar o serviço. Então, vou ficar no meu tempo regulamentar, não posso abordar outra cláusula por falta de tempo, mas eu acho que esse tema da indenização dos ativos ele merece uma atenção e um cuidado bem grande. Obrigado, doutor Gustavo, e passo de imediato aqui para o doutor Procurador-Geral do Estado, doutor Eduardo Cunha. 3 minutos, lhe aviso, faltando 30 segundos. Obrigado, presidente Maneco. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, eu gostaria também de reforçar o que o doutor Gustavo Loureiro colocou aqui, realmente é muito pertinente e foi reforçado pelo doutor Maffini, diz respeito à regionalização. Primeiro, é fundamental termos presente que o município não é só titular de um direito, ele é titular aqui de um dever. E esse dever envolve o cumprimento das metas. E essa é a grande questão que nós, ao enxergarmos e buscarmos tornar a companhia de saneamento do Estado com a possibilidade de recebimento de investimentos que representam a privatização, a forma justamente de se ter, e aqui chama atenção os municípios pequenos, os municípios que estejam, de certo modo, desprovidos, eles dependem da regionalização. Eles serão diretamente dependentes porque eles não terão nada, as suas concessões certamente serão desertas, se nós não tivermos uma forma adequada de cumprimento. E, fundamental, é que esse processo, como bem colocou o doutor Gustavo, ele possa acontecer e deva acontecer concomitantemente com o processo de regionalização, com o processo de compreensão da regionalização. E isso é fundamental que essa construção, e evidentemente o município tem a possibilidade de aderir ou não, mas essa construção, ela passa necessariamente por um projeto de lei que também deve ter a análise pela Assembleia e passa pelo debate e o envolvimento dos municípios. Então, não se trata de uma mera colocação do Estado para a adesão dos municípios. Com relação, e aqui eu chamo a atenção, especialmente para um dispositivo que o Marco do Saneamento trouxe, de que a União ela vai, de forma subsidiária ao Estado, estabelecer blocos de referência para a prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento, de modo que a União pode, em não tendo sido realizada pelo Estado, ou seja, o momento agora é dessa construção para que justamente os efetivos titulares do direito e também aqui são os prestadores desse serviço, para que os municípios possam cumprir essas metas
que haja essa articulação entre os municípios e o Estado para a construção desse projeto de regionalização. Obrigado, doutor Eduardo. Já passo de imediato para o doutor Arnaldo Rizardo. 3 minutos, lhe aviso, faltando 30. Uma questão de ordem, né? E de, digamos assim, conhecimento da matéria. A regionalização, a privatização. Como é que eles vão falar agora em regionalização da prestação de serviços, tá? Se é um fato que vai depender da empresa que vai vencer, né, na licitação. Então, não há como falar em regionalização dos serviços de fornecimento de água e de esgotamento, né? Porque isso é um momento posterior. Agora nós estamos falando na privatização. E outra coisa de suma importância, de relevância, é que nós temos que ater ao sistema atual vigente. O contrato, na cláusula 30ª, ele é expresso que, uma vez a perda do controle do poder público do Estado, né, acarreta a extinção dos contratos. Então, vá lá que alguém vá licitar e ganhe. E se os 307 municípios inteiros, por inteiro, ou metade deles, simplesmente romperem o contrato, como é que fica a empresa vencedora da licitação? O que ela vai fazer? Vai pagar o valor exorbitante da privatização? E mais um aspecto, o aspecto legal que os eminentes antecessores omitiram, não referiram, né? A Lei 8987, tá? No artigo 27, é expressa que a transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará na caducidade da concessão. Então, eu acho relevante nós atermos a legislação. Por causa da Lei 14.026, nós não podemos atropelar, passar por cima de todo um sistema existente, de várias leis, inclusive a Lei 11.445, né, que ela também é expressa nesse sentido. Exige a participação, a concordância no caso, poder concedente. E para o poder concedente anuir aos contratos, né, não é só simplesmente assinar um aditivo. Depende da lei municipal. Né? 30 segundos. Nesse período, se estava a concluir, nesse período breve, digamos assim, todos os municípios vão provar leis, fazer consulta popular, consulta pública, aliás, né? Fazer ainda convênios, lei de convênio com o poder público, com o poder que vai assumir o controle, né? Então, tem coisas, assim, no meu ponto de vista, que pela legislação atual, né, não comporta essa privatização. E não adianta a gente chegar e fugir do assunto, né? O assunto é esse, é privatização, tá? Agora vamos falar em regionalização para um ato posterior ou vamos regionalizar antes da privatização? Há tempo para privatizar antes da privatização, que o adendo deve ser feito até o dia 31 de março, parece, né, de 2022, né? Então, existem empecilhos graves, insuperáveis para a privatização. Obrigado, doutor Arnaldo. Para fechar esta rodada, doutor Antônio Castro, 3 minutos, de aviso, faltando 30. Olha, como muito bem colocou o doutor Rizardo agora, primeira questão a decidir é se há ou não vai haver privatização. Né? Veja, os aditivos têm que ser assinados, o doutor Maffini colocou bem na sua intervenção, tem prazo, março de 2022, porque tem que incluir a questão da universalização, que está lá na 14.026. Mas quem tem que fazer o aditivo é quem vai prestar o serviço. Né?
Atualmente, a Corsã, inclusive, o Estado, estão começando a procurar os municípios para que se faça um aditivo, comece a se discutir essa questão com base nesse prazo de 2022. Mas vejam, na maior parte dessas negociações está sendo uma verdadeira chantagem sobre os municípios para que eles abram mão destas duas cláusulas que já foram colocadas aqui, que são garantias do município. A cláusula de que, havendo a venda, ficam rescindidos os contratos, e a cláusula de que, rescindindo o contrato, o município pode reaver o patrimônio e vai indenizar o patrimônio da Corsã na medida que lhe for possível para assegurar a prestação do serviço. É isso que a Corsã Pública da atual direção, quer retirar dos contratos. Porque se ela não vai continuar prestando o serviço, e essa é a posição do governo do Estado, porque o governo do Estado, que é o dono da Corsã, está dizendo tudo jogando para que ela seja privatizada. Então, se ele quer privatizar, ele não pode estar renegociando para aditivar os contratos para estabelecer as novas metas e as maneiras como é que elas serão atingidas. Isso só poderia ser feito a posteriori por quem vai exercer o serviço. O que o governo está fazendo nesse momento é chantagear os municípios para acabar com aquelas cláusulas no atual contrato de programa, que eu insisto, é válido, perfeito, é um ato jurídico perfeito. Né? Desculpe o doutor, a compreensão um pouco distinta, podemos aprofundar, do doutor Gustavo, né? se tratam de atos jurídicos perfeitos, esses contratos de programa, não é a alteração posterior da lei que vai mudar, e o governo quer retirar essas garantias dos municípios para, aí sim, facilitar um trabalho de uma empresa privatizada. Mas o que está fazendo a Corsã? Ela está negociando em nome da futura dona? Ela está estabelecendo as formas que vai se chegar à universalização que vão ser feitas pela futura dona? Ela está estabelecendo a existência de recursos que deverão ser obtidos pelos futuros donos? Como é que a Corsã está aditivando os contratos para atingir metas? Ela não pode fazer isso. Ela só pode fazer isso se ela for continuar exercendo essa prestação de serviço. Então, esse processo todo está muito estranho. Com toda desculpa, é um processo que está muito estranho. 30 segundos. E a discussão, portanto, como diz o doutor Rizardo, é: vão ou não vão privatizar? Né? Porque se forem privatizar, na minha opinião, também compartilho com a posição que essa privatização não é possível, mas se for privatizar, custe o que custar, é a nova dona que tem que aditivar os contratos. E os contratos atuais têm que permanecer rígidos até esse momento. Eles não podem, os municípios não podem ser chantageados pela Corsã nesse momento, como estão sendo feitos, para abrir mão das garantias do contrato que assinaram lícita e legalmente. Obrigado, doutor Antônio Castro. O doutor Gustavo pediu para fazer uma intervenção de 1 minuto. Por favor, doutor Gustavo, até porque a nossa intenção é essa mesmo, é ter interação. Então, doutor Gustavo, 1 minuto. Muito rapidamente sobre regionalização. Vamos voltar aqui. Trancou a imagem do doutor Gustavo? Eu queria jogar um pouquinho de fogo no nosso assunto. Quem tá? Doutor Gustavo, agora voltou. Estão me ouvindo? 1 minuto. Eu queria só jogar um pouquinho de lenha no nosso assado aqui com relação à regionalização. Eu discordo frontalmente da ideia de que a regionalização ela depende da companhia que prestará o serviço e que, portanto, é um evento posterior. Com todo respeito, eu acho que é o contrário. A privatização ela traz embutida uma regionalização. Esta regionalização ela é feita na medida em que a Corsã organiza os seus contratos e os organizam como um bloco. E a regionalização dos demais municípios é o complemento absolutamente necessário para que eu entenda, ao fim e ao cabo, como é que no estado do Rio Grande do Sul eu vou organizar ou vou atingir as metas. Então, não se trata de privatizar primeiro e regionalizar depois. É o contrário. Regionaliza-se, organiza-se o território do Rio Grande do Sul da maneira que se quiser. Pode ser um bloco inteiro da Corsã, pode ser um bloco da Corsã mais 3 blocos de outros municípios,
mas é fundamental entender que regionalização não é uma estratégia da empresa uma vez que ela ganha o contrato, ela ganha o contrato com a regionalização. Então, esse é o ponto que eu gostaria de deixar bastante claro. Obrigado, doutor Gustavo. Nós temos aqui a participação de muitas pessoas nos comentários, nos mandando perguntas, enfim, muito bom, viu? Então, nós estamos de parabéns pelo debate para a gente poder ir acrescentando elementos no tema, que obviamente é complexo, e por isso é que há tantas dúvidas entre todos nós. Tem várias perguntas aqui, e eu queria fazer algumas, na medida em que não é possível todas, mas algumas para a gente fazer mais uma rodada. A primeira é a seguinte: a legislação do novo marco regulatório, que foi o que motivou o anúncio da privatização, ela traz metas e prazos para o cumprimento das metas. Eu não lembro de nenhuma meta no Brasil estabelecida em legislação que não tenha sido prorrogada e, portanto, não cumprida a contento. A forma como o governo do Estado anunciou, nos parece que esta possibilidade de prorrogação não existe, porque força, né, a rapidez no processo. A primeira questão sobre isto é se vocês acreditam que, juridicamente, estas metas serão ampliadas no prazo. Ponto 2. A partir do novo marco regulatório também, e de toda a possibilidade de privatização a partir do anúncio feito pelo governador, que me corrijam se estiver errado, a partir da venda de ações da Corsã. Como que se deve proceder para a avaliação do valor da companhia e se, numa eventual discussão judicial, é possível que a falta do processo licitatório, mesmo com a renovação por aditivo anterior à venda, se possa constituir algum tipo de irregularidade neste processo. Então, misturei aqui 3 perguntas que chegaram para vocês poderem raciocinar, que, obviamente, vocês têm liberdade para incluir também outros elementos que acharem importantes. Vou começar agora, então, aqui, tentando misturar de novo. Vou começar com o doutor Arnaldo Rizzardo. 3 minutos, lhe aviso, faltando 30 segundos. Bem, primeiramente, aqui as 3 perguntas, ainda procura gravar uma, vem a outra, né? Não lembra todas. Mas a primeira, como se vai avaliar, né, o patrimônio da Corsã para efeitos da indenização, tá? Eu acho um processo muito complexo, por causa que são 317 municípios que são concedentes e, de acordo com o próprio contrato, programa e a própria lei 11.455, né? A indenização deve corresponder aos serviços, aos equipamentos e também uma estimativa do serviço no município. Então, são 317 avaliações que devem ser feitas em cada um dos municípios, que não é tão simples, não, né? E essa avaliação é feita por quem? Pela Corsã, né? E se o município não concorda, quantos processos judiciais podem ser dessa avaliação? Se a Corsã estima um valor elevado e o município não concorda, é claro que essa questão pode ser judicializada. Então, vejam bem, não tem como estabelecer um parâmetro, uma data, um momento, né, para a privatização sem antes resolver essa questão, né? E também o seguinte, quanto ao valor, né, tá? Como que a empresa vai aceitar receber quando o município tiver condições financeiras de satisfazer o valor
dos bens que passam ao município, né? E que com a privatização são transferidos, né, à empresa que vence a privatização. Mas se o município não quiser, tá, mais manter o contrato, ele pode romper, né? Eu não posso empurrar goela abaixo, né, uma nova parte num contrato celebrado com um terceiro. 30 segundos, doutor. Tá? Então, né, existe uma inviabilidade prática no sentido de alcançar um montante da avaliação de cada dos bens que torna ao município, caso o município romper o contrato, o que está permitido tanto pela Lei 11.455, né, tá, pelo artigo, no caso, 20, e tanto pelo artigo 27 da Lei 8.987. Então, nessa situação, né, nós temos que há uma espécie de inviabilidade prática da própria privatização. Obrigado. Obrigado, doutor Arnaldo. Passo de imediato a palavra para o doutor Antônio Castro. 3 minutos e aviso faltando 30. Ok, obrigado. Então, vamos enfrentar as questões separadamente. Primeiro, essa questão do prazo. Olha, nós estamos falando de um processo político, estamos discutindo do ponto de vista jurídico, mas privatizar uma empresa pública forte, grande e respeitada como a Corsã é uma questão política, né? E outras empresas do Brasil. Embora a Lei 14.026 fale no prazo de 2033, ela mesmo já fala na própria lei na possibilidade do prazo ser prorrogado para 2040. Então, vejam, né? Vamos dar um exemplo da vida normal. Se eu empresto dinheiro para alguém, chego lá e digo, tu tem que me pagar impreterivelmente até o dia 10, mas pode ser até o dia 15, todos nós estamos sabendo que a data do pagamento é dia 15 e não dia 10. Então, se a lei diz que é 2033, mas que pode ser 2040, na verdade, na pior das hipóteses, o prazo vai ser 2040. O prazo só foi colocado em 2033 e o governador só fala em 2033 e os apoiadores da privatização só falam em 2033 como justificativa para dizer que tem pouco dinheiro e tem que vender logo. Mas é absolutamente real e é jogo político. Todos nós sabemos que o prazo real é 2040 e não 2033. Que qualquer empresa que comprar a Corsã, se comprar a Corsã, vai conseguir, evidentemente. Ela já deve ter pronto o requerimento de prorrogação para 2040 e as agências já devem ter pronto o deferimento da prorrogação para 2040. 2033 é para inglês ver. E a segunda questão da avaliação da Corsã, vamos pelos dois lados. Primeiro, o valor da companhia e de sua venda. As mais otimistas previsões que eu vi dizeram, o governo está pensando em arrecadar 2 bilhões, 3 bilhões. O doutor Maffini já disse que o Rio de Janeiro não foi a mesma coisa, e eu concordo, é concessão, não é verdade? Mas o Rio de Janeiro dividiu em 4 blocos, e um dos blocos foi vendido por 8 bi. Então, nós estamos vendo aqui qual é o potencial de arrecadação de água e esgoto. Estão brincando, né? Estão dando a previsão que está saindo nas páginas econômicas dos jornais é dar a Corsã de presente. Vender a Corsã vender o controle da Corsã de 3 bilhões é dar de presente. Tu entende? O bloco 1 do Rio de Janeiro custou 8 bilhões. E para encerrar, a questão daí do outro tipo de avaliação que o doutor Rizardo se referiu, que é a avaliação se o município denunciar e assumir o patrimônio. Não tem que somar simplesmente, mas aqui a saeta vale 10 milhões, esses canos valem 5, essa sede vale 2, então é 17 milhões, tem que pagar 17 milhões. Não, o pagamento da tarifa durante anos pela população do município amortizou esses valores. Então tem que fazer um cálculo econômico extremamente complexo, o quanto desses 17 milhões já não foi pago pelo povo do município. Não é tudo da Corsã, porque quando a Corsã cobra a tarifa de água, ela nos cobra o investimento na ETA, ela nos cobra o investimento nos canos e ela nos cobra a construção da sede dela. E quando eu pago a tarifa, eu estou pagando isso.
Então, evidentemente que eu tenho que fazer o cálculo de quanto eu já amortizei, e é óbvio que aquele município não deve 17 milhões para a Corsã. Vamos ter que calcular quanto ele deve, mas não é simplesmente somar o valor dos imóveis. Obrigado, doutor Castro. Passo de imediato aqui para o doutor Luiz Gustavo. 3 minutos, aviso faltando 30. Ok. Começo pelo prazo, então. Prazo 2033 ou 2014. Desculpem, 2040. O prazo é 2033. Que achemos ou não factível, e eu vou me limitar apenas a uma apreciação jurídica, o prazo para universalização é 2033. Em que circunstâncias este prazo pode ser levado a 2040? E aí entra novamente aquilo que eu falei anteriormente. A regionalização, ela não é um postérios, ela é um elemento anterior e pressuposto. Quando é que eu posso ter prorrogação de prazo para 2040? Apenas e tão somente na hipótese em que a regionalização se mostrar não viável no prazo, mesmo com o agrupamento de municípios, mesmo com os estudos de viabilidade econômica, ou em função dos estudos de viabilidade econômica, terem demonstrado que aquele esforço de regionalização não chega para alcançar a meta, neste caso, sim. Mas, veja bem, a prorrogação do prazo de 2033 para 2040 não é algo que se chegue pura e simplesmente ao regulador e diga, olha, eu não consegui atingir. É necessário exatamente antes um esforço de regionalização, reorganização do serviço, e aí é muito importante um ponto que o Dr. Maffini mencionou antes, e que é uma pena que nós não vamos poder aprofundar aqui, que é o de incluir ou não incluir regiões metropolitanas nas unidades regionais. Porque um dos pilares para eu poder cumprir no prazo de 2033, mesmo fazendo a regionalização, é se eu conseguisse, de alguma forma, incluir aqui região metropolitana. E aí nós temos uma outra discussão, talvez seja um outro debate para uma outra sessão, que é a relação entre região metropolitana aqui de Porto Alegre e as possibilidades de conformação de unidades regionais para, assim, aí, eventualmente, levar o prazo para 2040. Então, o primeiro ponto não é simplesmente opta entre 2033 e 2040. 2040 só se eu tiver, primeiro, um esforço de regionalização, em segundo lugar, se esse esforço me demonstrar que eu não tenho condições, mesmo com ele, de fazer isso. E aí volta o ponto das unidades regionais, das regiões metropolitanas é fundamental para esta análise que nós deveríamos fazer com mais cuidado se tivéssemos tempo. Com relação a investimentos e a dificuldade prática dos investimentos, de levantar esses investimentos, eu confesso que também aqui tem uma dificuldade. Em princípio, se os contratos de programa eles estão regulares e válidos, eles devem ter, eu suponho e assumo, não conheço, eles devem ter critérios de contabilidade regulatória. O critério de contabilidade regulatória, ele vai indicar para cada ativo qual o valor, qual o grau de depreciação, qual o montante em que houve amortização, se os livros estão adequados, a possibilidade de eu ter uma enorme dificuldade, ela é mitigada. E mesmo que sejam 317 municípios, eu só posso puxar o exemplo do setor elétrico. O setor elétrico, as concessões são estaduais. Isso não significa que eu não tenha investimento em cada um dos municípios do estado. E eu consigo fazer. Eu só não tenho 317 contratos, mas eu tenho 317 ambientes onde eu devo fazer. Estação, subestação, linha, tudo aquilo que eu tenho que fazer no saneamento. Então, o direito... 30 segundos, doutor. O direito tem mecanismo, sim, de fazer esta aferição. Pode ser difícil, pode ser complexo, mas não é inviável. Alguns setores de infraestrutura no Brasil mostraram que isso é possível. Então, encerro. Obrigado, doutor Gustavo. Passo a palavra ao nosso procurador-geral, Eduardo Costa, e finalizo depois esta rodada com o doutor Maffini. Doutor Eduardo, 3 minutos e aviso faltando 30. Muito obrigado. Bom, com relação e já houve abordagem aqui, diversos aspectos da privatização em si, e são várias perguntas, vários questionamentos. O primeiro que eu gostaria de ressaltar é que a vinculação dos contratos e a privatização
elas não trazem em si, não são um impedimento a que haja privatização, a alteração, a renovação dos contratos, e não há nenhuma vinculação à realização da regionalização pela própria, e seja ela a própria companhia atual. E vejo que esse é um dos pontos em que hoje os contratos que sobrevivem a partir, em especial, do subsídio cruzado, nós sabemos que muitos municípios são deficitários e por essa razão que sobrevivem esses contratos a partir do subsídio cruzado, isso vem a ser suprido no Instituto da Regionalização, porque a finalidade precípua de todo o processo e do marco do saneamento, do novo marco de saneamento, é justamente que a prestação do serviço seja adequada. O outro ponto, e este é bastante importante, é que não há nenhuma possibilidade de se cogitar de problema de legalidade com relação à modalidade de privatização. Há diversas formas, e a própria União já utilizou diversas formas de desestatização, entre elas a alienação de participação societária, mediante pulverização de ações, abertura de capital, ou seja, há diversas formas em que pode ser executada, e o que precisa ser, e neste momento, embora já tenha algum indicativo, o processo ainda depende de análise, e eu volto aqui a frisar, é muito importante ter presente que a aprovação da emenda constitucional atual, na proposta que está na Assembleia, ela não importa na venda imediata, e isso é um aspecto bastante importante, porque o debate sobre a própria forma e sobre aspectos de avaliação, eles serão melhor respondidos no momento posterior, ou seja, ainda estamos em uma fase anterior a esta, já temos indicativos, evidentemente, a partir de estudos, mas, sem dúvida nenhuma, todas essas questões serão muito bem exploradas e não vemos nenhuma preocupação do ponto de vista legal ou mesmo 30 segundos. Debate judicial. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo. Encerramos esta rodada com o doutor Rafael Maffini. 3 minutos e aviso faltando 30. Obrigado, prefeito Maneco. Bom, primeiro, em relação à questão do prazo, eu vou ter que fazer uma observação quase que jogo. O Pedro Malan costuma dizer que o Brasil é um país em que o passado é imprevisível. Ou seja, nós temos muita insegurança jurídica e grande parte dessa insegurança jurídica decorre justamente de não se cumprir esses prazos. Tá? E eu diria, isso gera, inclusive, custo regulatório para que o cidadão pague. E nós estamos aqui não defendendo o interesse de uma corporação, mas o interesse da coletividade. A privatização de qualquer entidade estatal é sempre um processo político. E eu não conheço suficientemente de ciência política para contribuir nesse particular. Mas eu gostaria de fazer algumas observações que são as da minha área de conhecimento, pelo menos de 23 anos de curioso professor sobre a matéria. E nós temos que compreender aqui o papel de cada ator. E é isso que me parece que talvez haja alguma dúvida, alguma, vamos dizer assim, alguma talvez dificuldade da sociedade para compreender, até porque o arranjo é complexo. Vamos lá. Primeiro, é absolutamente legítimo ao Estado titular do controle acionário de uma estatal fazer as avaliações políticas e jurídicas sobre ela. Ponto. Eu não estou com isso defendendo ou refutando o processo de privatização, só estou dizendo que isso é legítimo. É absolutamente legítimo que a estatal seja prestado o serviço pela estatal, seja uma concessionária, se particular, também venha a defender as suas necessidades, os seus anseios econômico-financeiros. Né? Mas eu, como cidadão, seja o serviço de saneamento básico prestado pela Corsan, seja ele prestado pela Corsan estatal, seja ele prestado pela Corsan privatizada, seja ele concedido a particulares, eu gostaria, como cidadão, que essas metas fossem, sim, cumpridas. E me parece que nós todos, qualquer que seja a matiz ideológica, temos que defender isso. Tá? Bom, o que eu acho que talvez esteja faltando, e por isso que um momento como esse é
muito importante, é a compreensão do papel do município nesse processo todo. O município como um titular, mas um titular sujeito a uma cooperação federativa peculiar. E é isso que eu gostaria de destacar agora, que nós temos a necessidade de que atentemos para o papel regulatório que o município tem. E a submissão do papel regulatório que o município tem às chamadas normas de referência. Ou seja, se a Corsã se encastelar, se o município se encastelar, se o Estado se encastelar e se as prestadoras se encastelar, cada uma delas nas suas, vamos dizer assim, nos seus interesses, nós provavelmente teremos dificuldade de uma adequada prestação do serviço de saneamento básico. Daí porque eu concordo com o doutor Gustavo que a regionalização, né, ela precisa ser uma estratégia dos municípios, fundamentalmente dos municípios. Por quê? Porque só assim os municípios vão se fortalecer na relação com o prestador, qualquer que seja. Qualquer que seja. Inclusive se o prestador for a Corsã estatal. 30 segundos. Daí porque, prefeito Maneco, eu diria que essa live ela é muito importante para que nós reafirmemos e reforcemos o papel do município na noção de serviço público do saneamento, que eu repito, tem vicissitudes contratuais que não lhe permite aproveitar integralmente de conceitos e institutos próprios do direito privado e que, portanto, tem uma noção, eu diria, isso é meio basilar em direito administrativo, o contrato de concessão ele é um contrato incompleto, ele muda com o passar do tempo. E o que nós precisamos é justamente ter arranjos jurídicos para tratar do modo através do qual eles são mutáveis. Mas, inegavelmente, eles são mutáveis. O que, repito, aconteceria com a Corsã estatal ou não, com a Corsã estatal ou com um concessionário privado. Razão pela qual eu destaco uma vez mais a importância, a relevância do município nesse cenário todo. Obrigado, doutor Maffini. Nós temos aqui ainda muitas perguntas. Temos quase 1000 pessoas nos assistindo desde o início da nossa live, um público que ficou absolutamente concentrado já há 1 hora e 25 minutos, o que nos deixa lisonjeados, porque o nosso objetivo é este mesmo, é poder debater, esclarecer, trazer argumentos para a gente encontrar a melhor alternativa, né? E, obviamente, a FAMURS, por enquanto, preocupada com os pequenos e médios municípios, especialmente, entende que não é o momento de privatização. Mas não vamos nunca nos furtar de fazer o bom debate com todos os argumentos para construir o melhor caminho possível. Dito isso, eu quero deixar agora aqui para cada um dos nossos convidados a oportunidade das suas considerações finais, que não quero que seja uma despedida, mas sim mais uma oportunidade de elementos para o debate, né? Para que a gente possa finalizar a nossa live aqui com conteúdo, não só com despedida. Então, passo aqui a palavra ao doutor Luiz Gustavo Loureiro, 3 minutos de aviso com 30 segundos, para esta manifestação final com conteúdo e não só com despedida. Bom, mais um pouquinho de eu só dei boa noite, bom dia. Então, se o senhor me permitir, eu vou agradecer por 30 segundos o convite da FAMURS, o convite muito gentil que me foi feito, o convite que me chegou também através do João Vitor Domingues, com quem eu tenho debatido alguns temas relacionados à regionalização. Agradecer ao doutor Eduardo Costa, com quem, inclusive, já escrevi um texto sobre o tema. Ele está disponível no site da Fundação Getúlio Vargas, no série Centro de Estudos de Regulação e Infraestrutura. Ali existem vários textos sobre saneamento do ponto de vista jurídico e econômico. Agradecer aos membros da mesa que proporcionaram um debate vivo e de muito bom tom. Agradecer efetivamente, às vezes é raro a gente encontrar esse tipo de qualificação nessas discussões tão acaloradas, né? Mas de fato foi um prazer estar com vocês aqui. E eu como a título de apresentar possíveis temas e possíveis sugestões para a gente aprofundar o debate, eu acho que um ponto que ficou relativamente de fora, o professor Rizardo suscitou
e talvez nós pudéssemos aprofundar em algum momento. O professor Maffini também suscitou, e eu acho que é fundamental, entender em que medida, quais são as regras de transição, quais são as adaptações que os contratos de programa devem sofrer para viver sob o novo marco regulatório. Eu já vou largar uma polêmica aqui, minha posição acho que é um tanto discrepante da habitual. Para mim, contratos de programa válidos e vigentes, e esse é um ponto fundamental que a gente tem que ter presente, contratos de programa válidos e vigentes, eles têm só uma alteração a receber se não houver a privatização da companhia, que é vamos deixar isso de lado, que é eles têm que acolher as metas de universalização dadas pelo artigo 11b. O que mais deve acontecer com esses contratos de programa, minha opinião pessoal, nada ou muito pouco. Eu escuto muito a gente falar, quando trata de normas de transição, então agora nós vamos ter que adequar os contratos de programa, vão ter que ter política tarifária desse jeito, daquele outro jeito. Eu discordo dessa opinião, e acho que esse é um tema muitíssimo relevante para a gente entender a eventual migração, como é que se passa de um modelo de contratos de programa para um modelo de concessão, enquanto nós não tivermos efetivamente licitações para concessões, enquanto nós estivermos convivendo com os contratos de programa. Então, esse é um tema que eu lanço para provocação. Obrigado, doutor Gustavo. Passo a palavra para a sua manifestação final ao doutor Arnaldo Risaldo. 3 minutos, lhe aviso, faltando 30 segundos. Então, assim, de ter participado desse, diríamos assim, conclave, né, tá, dessa mesa, para mim, os contratos são válidos, são perfeitamente regulares, né, não é possível a sua alteração, a colocação de aditivo, sem o processamento regular e legal, né, do processo legislativo municipal. Um outro ponto, fica bem claro que a alteração do controle acionário, além da Lei 8987, tá, também a lei, no caso, 11.107, né, no artigo 35, letra H, né, permite o rompimento do contrato no caso da Corsan deixar de integrar a administração indireta do Estado. Isso também, assim, isso, traduzindo, colocando em prática, né? Também o contrato, no artigo 30, estabelece essa situação, e a lei 8987, né, prevê o rompimento dos contratos no caso de transferência do controle acionário. E não é por menos isso. Como é que a gente vai alterar um contrato mudando uma parte dele, sem a participação de quem é titular dos serviços, né? Porque o município que é o titular dos serviços. Agora, de repente, através de uma decisão administrativa, se resolve modificar, né, que o Estado não é mais titular de ações, não tem o controle, né? E não é mais parte, né? A Corsan não é mais parte do contrato. Quer dizer, isso não se pode retirar de um dos contratantes a outra parte que contratou com ela, né? Por isso... 30 segundos. Sim, é por isso que eu acho que a questão deve ser mais amadurecida, especialmente no tocante à regionalização dos serviços ainda, né? Que deve preceder a privatização. E a regionalização do serviço, o agrupamento de municípios, é um processo que me parece demorado, né? E que não comporta um período de tempo breve, assim como o aditivo dos contratos até março de 2022, né? Então, tem uma série de situações, de circunstâncias que
desaconselham e impedem a privatização. Muito obrigado. Obrigado, doutor Arnaldo, e passo a palavra para o doutor Rafael Maffini fazer a sua manifestação. 3 minutos, lhe aviso, faltando 30. Bom, o prefeito Maneco, eu também me vale do momento para agradecer efusivamente a possibilidade de participar e debater sobre esse assunto, na perspectiva que é a única que eu acredito que eu possa contribuir, que é a perspectiva puramente jurídica. E eu, nessa minha, vamos dizer assim, jornada, nessa minha cruzada de evidenciar o papel e a relevância dos municípios, eu gostaria de lembrá-los, né, e aqui talvez os municípios precisem estar devidamente advertidos disso, que nós temos ainda, além da questão da titularidade, que foi bastante debatida na nossa conversa de hoje, além da questão da prestação, que também traz consigo um novo modelo, a proibição de novos contratos de programa, a necessidade de delegação só por meio de concessão, os mecanismos de prestação pelo próprio poder público, isso é uma coisa que nós também não destacamos. Há uma série de municípios que já têm entidades da sua estrutura que prestam serviço, mas eu diria, no aspecto, vamos dizer assim, relativo à regulação, eu lembro que há uma imposição legal de que qualquer que seja o modo do serviço prestado, da prestação do serviço, haverá necessidade da criação de uma entidade regulatória de natureza autárquica, ou senão a criação de uma entidade regulatória de natureza autárquica que o município delegue por meio de um contrato administrativo a uma entidade regulatória autárquica de outro ente da federação, inclusive de outro estado. Então, eu diria assim, e a importância disso está no fato, o que eu estou lhes dizendo está no artigo 20, 21, 23 da Lei 11.455, a redação dada pela Lei 14.026, porque é justamente essa entidade regulatória que haverá de observar as normas de referência da Agência Nacional de Águas e de Saneamento Básico para que haja recursos federais que são imprescindíveis para a prestação do serviço, haverá essa entidade autárquica regulatória de servir, de se prestar, de controlador das metas a serem observadas, que eu repito, torço muito que sejam observadas até 2033, nos moldes que, aliás, o Planasa já vinha definindo há muito tempo. Então, com base nisso, eu protagonizem uma vez mais a necessidade de que os municípios protagonizem mais esse debate, protagonizem mais, analisem mais, estudem mais essas questões sobre as repercussões nos seus contratos, e não só nos seus contratos de programa, nos contratos de concessão, se houver, ou mesmo nos casos de prestação pela própria entidade municipal, da necessidade de observância de uma regulação mais segura. Obrigado, doutor Rafael. Passo agora ao doutor Antônio Castro para a sua manifestação, para encerrarmos depois com o nosso procurador-geral. Antônio Castro, 3 minutos, lhe aviso, faltando 30 segundos. Obrigado, prefeito Maneco. Também expresso o meu agradecimento, é minha honra de ter participado dessa live da FAMUR, com um debate tão qualificado, com colegas, evidentemente, com um enorme conhecimento jurídico. Mas sendo uma live da FAMURS, eu acho que a conclusão mais importante que a gente tem que ter e passar para os dirigentes municipais que nos acompanharam é de que o processo de privatização da Corsan, que é uma empresa do Estado, mas tem que ficar bem claro que a responsabilidade ao fim e ao cabo é dos municípios, é dos prefeitos. Eles é que vão pagar o risco e o preço. Se essa coisa não funcionar direito, quem vai pagar o risco político, o preço político de que os serviços não ficaram prestados, é quem vai estar dirigindo o município que teve que concordar. Voltamos a dizer que colocamos lá no início. Para sair essa privatização, transferência de contrato, tudo isso vai ter que ter a concordância expressa do município, do prefeito e da Câmara de Vereadores. Eles vão ficar assinando do lado e carimbando a opção. E também será dos municípios e dos prefeitos, dos seus dirigentes, todo o risco se eventualmente houver problemas jurídicos, porque boa parte
dessas afirmações que estão na 14026 e no marco de saneamento, como bem coloca o parecer do doutor Rizardo, que eu volto a insistir que a FAMURS distribua a todos os prefeitos, boa parte delas é constitucionalmente, no mínimo, muito discutível. E se houver algum problema de improbidade, houver algum problema de responsabilidade jurídica, não será o governador, não serão os deputados. Quem vai pagar serão os prefeitos. E a lógica privada que está por trás, para encerrar, a gente volta a conversar um pouco sobre aquele processo de privatização do Rio de Janeiro, que já foi várias vezes tocado. No Rio de Janeiro, o Estado foi dividido em 4 áreas. 3 delas foram vendidas e bem vendidas. Mas tinha uma área, o Bloco 3, uma área com alguns municípios pequenos, Itaguaí, Rio Claro, e a zona oeste mais pobre do Rio de Janeiro, Bangu, Jacarepaguá, ninguém quis comprar. Nenhuma empresa privada se interessou. Pobre não dá dinheiro. Pobre é só custo. 30 segundos. Ninguém comprou o Bloco 3. E tem algo ainda mais complicado naquele processo do Rio de Janeiro. A Barra da Tijuca, a famosa Barra da Tijuca, bairro dos ricos e famosos do Rio de Janeiro, ela também fica na Zona Oeste. Portanto, se ela estivesse nesse Bloco 3, o Bloco 3 seria equilibrado, porque o lucro com a Barra da Tijuca pagaria, né, os serviços deficitários de Bangu e Jacarepaguá. Mas os planejadores brilhantes privatistas tiraram a Barra da Zona Oeste e botaram a Barra nos bairros ricos, porque rico dá lucro, e deixaram a Zona Oeste só com os pobres, e ninguém se importou. É isso que vai acontecer no Rio Grande do Sul se a Corsã for privatizada. As cidades ricas vão ter um bom serviço, e as cidades pobres vão ter o serviço que conseguirem pagar. Né? Ou seja, os serviços ricos Obrigado, doutor Antônio Castro. Para finalizar esta rodada e a nossa live, nosso procurador-geral do Estado do Rio Grande do Sul, doutor Eduardo Cunha da Costa, quem mais uma vez eu agradeço aí pela participação no nosso debate. 3 minutos de aviso, faltando 30 segundos. Muito obrigado, prefeito Maneco. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer muito ao honroso convite que me foi feito por Vossa Excelência, a importância de podermos debater nesta esfera, e a representatividade da FAMURS aqui é essencial destacar. Também honrado de poder participar da mesa junto desses juristas realmente grandes conhecedores da matéria. E trago também como finalização o principal aspecto da reflexão que realmente os prefeitos devem ter sobre a necessidade. Os prefeitos sabem hoje conseguem identificar as suas dificuldades na implementação dos serviços de saneamento. E sabem que estes prazos estabelecidos no Marco Nacional de Saneamento serão cobrados destes gestores municipais. E é justamente na busca da prestação deste serviço é que deve ser tomada a sua decisão. Os prefeitos daqueles municípios que não são superavitários, ou seja, aqueles que dependem do subsídio cruzado, sabem ainda mais a dificuldade que terão se não for providenciada, ao mesmo tempo que se trata aqui da privatização, também a regionalização estabelecida do marco do saneamento, vão ter dificuldades muito grandes de conseguir um concessionário que preste esse serviço. É fundamental que este momento seja compreendido como um verdadeiro divisor de águas, em que, a partir das novas regras, e especialmente com o veto ao artigo 16 do novo marco do saneamento, que era o que permitiria a permanência dos contratos de programa, nós temos um cenário completamente diferente, e para que não haja efetivamente uma guerra que possa prejudicar a prestação desse serviço público essencial, e os prefeitos sabem muito bem do que estamos falando, das dificuldades enfrentadas no dia a dia de cada um para atender essas necessidades básicas da sua população,
precisa haver essa união e essa confluência de esforços para que haja a efetiva concretização de uma mudança no cenário e que haja investimentos adequados, porque é a partir dessa associação e desse diálogo com o Estado é que esse serviço poderá ser bem prestado. Então, encerro agradecendo mais uma vez e me colocando à disposição, prefeito Maneco, sempre que necessário, estamos por aqui. Um abraço, muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Eduardo Costa. Eu quero, de maneira muito especial, agradecer a todas e a todas que estão com a gente até este momento, mas especialmente aos nossos convidados. Primeiro ao doutor Eduardo Costa, procurador-geral do Estado, e ao governo do Estado, que sempre participou, prestigiou e não se furtou a participar dos debates que a FAMURS tem promovido sobre este polêmico tema, e é polêmico, obviamente, para nos ajudar a construir o bom diálogo. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Agradecer ao doutor Arnaldo Rizardo, doutor Rafael Maffini, doutor Antônio Castro, doutor Luiz Gustavo Loureiro, por terem dedicado este tempo e contribuir com os municípios do Rio Grande do Sul e, junto com isso, com toda a população do Estado, para que a gente construa o melhor caminho possível sobre este tema. Desde logo, muito obrigado a todos vocês e, claro, um agradecimento todo especial a vocês que estiveram desde o início aqui junto com a gente. Cada vez que fizemos um debate como este, já é o terceiro, somado às visitas que nós temos feito aos municípios, eu, obviamente, pessoalmente, tenho clareza absoluta de que não é possível se fazer uma privatização em plena pandemia, onde é impossibilitado o real debate de tudo isso que nós vimos aqui. Regionalização, avaliação da empresa, melhorias na gestão, avaliação do preço, enfim, mesmo que, considerando que todos nós aqui fôssemos a favor da privatização, não é possível, na minha opinião, se fazer privatização neste momento, e a cada evento desse eu tenho mais consciência disso. Claro que esta é a minha opinião, e obviamente todos nós temos que, a partir desses elementos, construir a nossa e influenciar como a democracia exige, como a democracia prescinde os nossos deputados para que eles nos representem bem, como a gente espera que eles nos representem, independentemente das suas posições. Um agradecimento também todo especial aos empregados da Corsã, que, claro, são parte interessada, que têm acompanhado os debates, que têm dialogado com a gente aqui na FAMURS e comigo especialmente. Nós estamos aqui para isto mesmo, para fazer o bom debate e poder construir a melhor alternativa, que me parece, neste momento, é não privatizar uma empresa que dá muito lucro e que pode trazer um prejuízo imenso para os pequenos e médios municípios aqui do Rio Grande do Sul. O meu telefone, se é possível, o Vinícius bota novamente aqui na tela. Quem quiser anotar, me mandar uma mensagem, me dar um oi, enfim, trocar ideias sobre este ou sobre qualquer outro tema, o meu WhatsApp está aí à disposição para a gente poder trocar ideias. Até a próxima, se Deus quiser. Certamente terá uma próxima, porque nós vamos trabalhar até esgotar este tema, até o tema sair da pauta, nós vamos estar dialogando sobre ele. É claro, nós gostaríamos de estar tratando sobre a pandemia, sobre a falta de vacina, sobre a necessidade de se melhorar o país economicamente, sobre se gerar emprego, sobre os mortos que, infelizmente, têm se multiplicado a cada dia, sobre o modelo de distanciamento controlado, que até o dia 14 precisamos construir um novo, porque vai ter um novo decreto. Sobre isso que a gente gostaria de estar se dedicando. Mas se o tema da Corsã está na pauta, a gente também não pode fugir pela importância que tem para o futuro do nosso Estado. Um grande abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.